Você já sentiu aquele aperto no peito quando o mercado começa a cair e todo mundo ao seu redor entra em pânico, vendendo tudo com prejuízo, enquanto você fica paralisado, sem saber o que fazer, vendo seu patrimônio derreter dia após dia? Você já perdeu dinheiro numa crise porque comprou na euforia quando todo mundo dizia que era a oportunidade da década, só para descobrir tarde demais que estava comprando no topo antes de tudo desabar? Você já ficou acordado de madrugada, olhando a cotação das suas ações caindo, sentindo aquela mistura de raiva e impotência, porque ninguém te avisou que isso poderia acontecer. Ninguém te ensinou como se proteger e agora você está vendo anos de trabalho e economia evaporarem em semanas. Essa sensação de ter sido enganado, de ter confiado em promessas de analistas otimistas que juravam que desta vez seria diferente, que a alta ia continuar para sempre, que você estava perdendo dinheiro ficando de fora. E aí vem a crise, sempre vem, e você descobre que não era diferente, que era exatamente igual a todas as outras, e que você caiu na mesma armadilha que pega milhões de investidores despreparados em todo o ciclo de mercado. O pior não é perder dinheiro numa crise. O pior é perceber que você poderia ter evitado se tivesse prestado atenção no alerta que Benjamin Graham deixou há mais de 70 anos atrás. Um alerta tão simples e tão óbvio que parece absurdo que alguém ignore, mas que a grande maioria dos investidores ignora sistematicamente toda vez que o mercado entra em euforia. E aí, quando a crise chega, essas mesmas pessoas ficam chocadas, como se ninguém pudesse ter previsto, como se não existissem sinais claros de que o desastre estava se aproximando. Mas existiam sinais, sempre existem. Graham sabia disso. Ele viveu a quebra de 1929, viu fortunas inteiras sendo destruídas, viu pessoas que eram ricas na segunda-feira acordarem na pobreza na sexta. E ele passou o resto da vida tentando ensinar investidores a não cometerem os mesmos erros. Mas a cada nova geração, a cada novo ciclo de alta, investidores ignoram esse alerta e pagam o preço brutal da ignorância. O alerta de Graham é devastadoramente simples. Ele dizia que o maior risco para o investidor não vem do mercado, vem dele mesmo. Não é a economia que quebra você, não é a empresa que falha, não é o governo que muda as regras, é você, é o seu comportamento. É a sua incapacidade de controlar as emoções quando todo mundo ao seu redor está ganhando dinheiro fácil e você se sente um idiota por estar sendo conservador. É a sua ganância que te faz esquecer todos os princípios e jogar dinheiro em qualquer coisa que está subindo só porque você não aguenta ver os outros enriquecendo enquanto você fica parado. É o seu medo que te faz vender tudo no pior momento possível, cristalizando prejuízos enormes que poderiam ter sido evitados se você tivesse tido a disciplina de manter a estratégia. Graham chamava isso de o investidor sendo seu próprio pior inimigo, e ele estava absolutamente certo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática com números reais do mercado brasileiro. Em 2019, o Ibovespa estava em torno de 100 mil pontos. O país estava saindo de uma crise política brutal, impeachment, recessão, desemprego nas alturas. Ninguém queria comprar ações brasileiras. Analistas internacionais chamavam o Brasil de país sem futuro, e as ações estavam baratas. Empresas sólidas, com décadas de histórico, pagando dividendos consistentes, negociando a múltiplos ridiculamente baixos. Um investidor que aplicasse 100 mil reais naquele momento em boas empresas, com critério, com análise fundamentalista, estaria comprando ativos de qualidade com desconto gigantesco. Mas ninguém queria. O sentimento era péssimo. Todo mundo tinha medo. E Graham dizia que é exatamente nesses momentos de pessimismo extremo que surgem as melhores oportunidades. Mas também é quando menos pessoas têm coragem de comprar. Aí, o mercado começa a subir. 2020 chega. Pandemia estoura. Bolsa cai brutalmente em março para 60 mil pontos. Pânico generalizado. Mas aí vem a recuperação. Estímulos fiscais, juros a 2% ao ano, dinheiro barato inundando o sistema. E o Ibovespa dispara. 100 mil pontos de novo. 110 mil. 120 mil. E agora, em 2021, bate 130 mil pontos. Em menos de 2 anos, o índice mais que dobrou de valor. E aí você sabe o que acontece? Todo mundo que não comprou em 2019 porque tinha medo, todo mundo que não comprou em março de 2020 porque estava apavorado, de repente vira especialista em ações. De repente todo mundo quer comprar. Seu cunhado que nunca investiu na vida está comprando ações de criptomoeda. Sua vizinha está fazendo day trade. O porteiro do prédio está te dando dica de qual papel vai subir 1000%. E as corretoras estão
estão abrindo centenas de milhares de contas novas todo mês. Pessoas entrando no mercado pela primeira vez na vida, colocando dinheiro em ativos que elas não entendem, a preços que não fazem sentido, só porque está subindo e elas não querem ficar de fora. Esse é o momento que Graham te alertava, para ter cuidado máximo. Não quando o mercado está caindo e todo mundo está com medo. Quando o mercado está subindo e todo mundo está eufórico. Porque é nesse momento que as pessoas pagam qualquer preço por qualquer coisa. É nesse momento que empresas que dão prejuízo são negociadas como se fossem o próximo Google. É nesse momento que ações que valem R$ 10 chegam a R$ 100 só porque tem uma história bonita e todo mundo está comprando. E Graham dizia, cuidado, quando você compra um ativo, você não está comprando só uma aposta de que vai subir. Você está comprando um pedaço de uma empresa real, que gera lucro real, que tem ativos reais, que vale alguma coisa independente do humor do mercado. E se você está pagando muito mais do que essa empresa realmente vale, só porque todo mundo está pagando, você não está investindo, você está especulando. E especulação acaba mal, sempre. Em 2021, no auge da euforia, empresas de tecnologia que nunca deram R$ 1 de lucro estavam sendo negociadas a múltiplos absurdos. Preço sobre lucro de 100, 200 vezes. Empresas valendo bilhões com receita de alguns milhões. E todo mundo justificava. Ah, mas é disruptivo, é o futuro, é crescimento exponencial. As regras mudaram, desta vez é diferente. Graham já tinha ouvido tudo isso em 1929. E ele sabia que nunca é diferente. As palavras mudam, a tecnologia muda, mas a psicologia humana não muda. Ganância é ganância, euforia é euforia. E sempre termina do mesmo jeito, com uma correção brutal que pega todo mundo desprevenido. O que Graham ensinava é que você precisa separar o preço do valor. O preço é o que você paga, o valor é o que você recebe. E durante períodos de euforia, o preço se descola completamente do valor. Você está pagando R$ 100 por algo que vale 20, e você justifica isso dizendo que amanhã alguém vai pagar 120, e talvez pague, por um tempo. Mas eventualmente, a música para. Eventualmente, alguém olha para aquele ativo e pergunta, mas espera, essa empresa realmente vale isso tudo? Quanto ela gera de lucro? Quanto ela tem de patrimônio líquido? Se eu somar todos os ativos e subtrair todas as dívidas, quanto sobra? E quando essas perguntas começam a ser feitas, o castelo de cartas desmorona. Olha o que aconteceu em 2022. O índice que estava em 130 mil pontos cai para 95 mil, uma queda de quase 30%. E empresas específicas, aquelas que estavam mais caras, as queridinhas da euforia, caem 60%, 70%, 80%. Empresas que valiam R$ 100 a ação passam a valer 20. E todo aquele pessoal que entrou no mercado em 2021 achando que ia ficar rico, de repente está sentado em prejuízos gigantescos. E aí vem o desespero, aí vem o pânico, aí vem a venda irracional no pior momento possível. E Graham dizia, vocês estão fazendo exatamente o oposto do que deveriam fazer. Vocês compraram caro quando deveriam ter vendido ou ficado de fora. E agora estão vendendo barato quando deveriam estar comprando. Vocês estão sendo governados pelas emoções. E as emoções são o pior conselheiro que existe em investimentos. A diferença entre um investidor e um especulador, segundo Graham, não é o tipo de ativo que você compra, é a sua abordagem. O investidor compra baseado em análise profunda do valor intrínseco da empresa. Ele olha o balanço patrimonial, olha a demonstração de resultados, calcula quanto aquela empresa realmente vale, baseado nos lucros que ela gera, nos ativos que ela possui, na capacidade dela de sobreviver em cenários adversos. E só compra se o preço estiver significativamente abaixo desse valor. Graham chamava isso de margem de segurança. Você não compra uma ação que vale 100 por 100, você compra por 60, por 50, por 40. Porque assim, mesmo que sua análise esteja errada, mesmo que você tenha sido otimista demais nas suas projeções, você ainda tem um colchão de proteção. Você ainda pode sair sem perder dinheiro ou perdendo pouco. O especulador não faz nada disso. O especulador compra porque está subindo. Compra porque todo mundo está comprando. Compra porque algum influencer no Instagram disse que vai quintuplicar. Compra porque apareceu numa lista das ações mais negociadas da semana. Ele não sabe quanto a empresa vale. Não sabe se ela dá lucro
lucro ou prejuízo. Não sabe nem o que a empresa faz direito. Ele só sabe que o preço está subindo e ele quer pegar carona. E Graham dizia: especular não é errado por si só. O problema é especular sem saber que você está especulando. O problema é achar que você está investindo quando na verdade está apostando. Porque quando você sabe que está especulando, você coloca pouco dinheiro, você está preparado para perder, você trata aquilo como uma aposta de alto risco. Mas quando você acha que está investindo, você coloca a economia de anos, você coloca o dinheiro da faculdade dos filhos, você coloca tudo achando que é seguro. E aí quando perde, perde tudo. E o mais fascinante é que Graham não precisava de tecnologia sofisticada para fazer essas análises. Ele escreveu o livro O Investidor Inteligente na década de 1940. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha aplicativo de análise gráfica. Ele tinha papel, caneta e os relatórios financeiros das empresas. E com isso, ele conseguia separar as empresas boas das ruins, as caras das baratas, as oportunidades reais das armadilhas, porque os princípios são atemporais. Uma empresa que gera lucro consistente, que tem baixo endividamento, que distribui dividendos, que tem vantagens competitivas claras, que é gerida por pessoas competentes e honestas, sempre vai ter valor. E se você consegue comprar essa empresa por menos do que ela vale, você está fazendo um bom negócio. É simples assim. Não precisa de algoritmo complexo, não precisa de inteligência artificial. Precisa de disciplina para fazer o trabalho chato de analisar números e ter a paciência de esperar o preço certo. Mas as pessoas não querem fazer o trabalho chato, não querem ler balanços, não querem entender múltiplos de valuation, não querem esperar, querem ação, querem emoção, querem ver o dinheiro dobrando rápido, e aí caem nas narrativas sedutoras que o mercado sempre oferece. A empresa que vai revolucionar a indústria, a startup que vai ser a próxima Amazon, a criptomoeda que vai substituir o dólar. E esquecem de perguntar a única coisa que importa: quanto isso realmente vale? Se eu comprar por esse preço e segurar por 10 anos, vou sair ganhando? A empresa vai existir daqui a 10 anos? Vai estar gerando mais lucro ou menos? Vai ter mais ativos ou menos? Porque investir de verdade é isso. É pensar em décadas, não em dias. É construir patrimônio devagar, tijolo por tijolo, comprando ativos de qualidade quando eles estão baratos e tendo a paciência de deixar o tempo fazer seu trabalho. Graham viveu isso na pele. Em 1929, antes da quebra, ele estava ganhando muito dinheiro. Ele era jovem, inteligente, bem-sucedido em Wall Street e viu seu patrimônio ser devastado quando o mercado colapsou. Perdeu quase tudo. E aquela experiência brutal o transformou. Ele entendeu que não bastava ser esperto, não bastava trabalhar duro, não bastava ter acesso a informações. Você precisa ter disciplina emocional. Você precisa ter princípios sólidos que te impedem de fazer besteira nos momentos de euforia e nos momentos de pânico. Você precisa de um sistema, de um método, de uma filosofia que te protege de você mesmo. E foi isso que ele desenvolveu e ensinou pelo resto da vida. E olha só a ironia. Todo mundo conhece Warren Buffett, o homem mais rico do mundo construindo fortuna através de investimentos. Todo mundo quer ser igual a ele. Todo mundo quer aprender os segredos dele. Mas ninguém quer estudar Benjamin Graham, que foi o professor de Buffett, que ensinou tudo que Buffett sabe. Buffett mesmo diz que sua vida mudou no dia que leu O Investidor Inteligente. Ele tinha 19 anos. E aquele livro mostrou que existia uma forma racional, sistemática e comprovada de ganhar dinheiro no mercado. Não apostando, não especulando, mas investindo de verdade, comprando empresas boas a preços justos e deixando o tempo multiplicar o capital. Buffett aplicou os ensinamentos de Graham e transformou alguns milhares de dólares em centenas de bilhões, literalmente. E o que ele fez não é segredo. Está tudo nos livros de Graham. Está tudo disponível para qualquer pessoa que queira estudar. Mas as pessoas não querem, porque é chato, porque é lento, porque exige paciência. E todo mundo quer o atalho que não existe. O alerta que Graham deixou e que continua sendo ignorado é este: o mercado vai te oferecer oportunidades incríveis de ficar rico 2 vezes na vida. Uma quando ninguém quer comprar e os ativos estão baratos. Outra quando ninguém quer vender e os ativos estão caros. A primeira oportunidade exige coragem de ir contra a multidão. A segunda exige disciplina de não entrar na festa quando todo mundo está dançando. E a grande maioria dos investidores faz exatamente
exatamente o oposto. Não tem coragem quando precisa e não tem disciplina quando precisa, e por isso perde dinheiro de forma consistente enquanto acha que está investindo. Pensa comigo. Março de 2020. Pandemia explodindo, mundo parando, bolsa caindo 30% em um mês, empresas excelentes sendo negociadas a preços ridículos, bancos sólidos com décadas de histórico caindo 50%, empresas de consumo essencial, aquelas que vendem comida, remédio, produtos básicos, caindo 40%. E o que a pessoa comum fez? Vendeu tudo com prejuízo e ficou em dinheiro esperando a situação melhorar. E o que o investidor informado, o investidor que seguia os princípios de Graham, fez? Comprou muito, porque sabia que aqueles preços não faziam sentido, sabia que a pandemia ia passar, sabia que as empresas boas iam sobreviver e que quando a poeira baixasse, aqueles ativos iam voltar a valer o que sempre valeram. E foi exatamente o que aconteceu. Em menos de um ano, a bolsa recuperou tudo e subiu mais. E quem teve a disciplina de comprar no medo multiplicou dinheiro. E quem vendeu no medo perdeu a oportunidade da década. E aí vem 2021. Mercado disparando, todo mundo feliz, todo mundo comprando, ações caras, muito caras, absurdamente caras. E o que o investidor informado fez? Ficou de fora, ou vendeu, porque sabia que aqueles preços não faziam sentido, sabia que quando você paga demais por um ativo, mesmo que ele seja bom, você não vai ganhar dinheiro. Pode até ganhar no curto prazo se a euforia continuar e alguém pagar ainda mais caro, mas eventualmente a conta chega. E ela chegou em 2022. E quem teve a disciplina de não entrar na festa, de resistir à tentação de pegar carona na alta, saiu ileso. Enquanto quem entrou na euforia está até hoje tentando recuperar o prejuízo. Esse padrão se repete, sempre. Não é novo, não é diferente desta vez, é sempre igual. A única coisa que muda é a história que as pessoas contam para justificar por que desta vez vai ser diferente. Nos anos 1920 era o rádio e o automóvel que iam transformar o mundo. Nos anos 1990 era a internet. Nos anos 2000 eram as imobiliárias que nunca iam parar de subir. Em 2017 eram as criptomoedas. Em 2021 eram as empresas de tecnologia sem lucro. A narrativa muda, mas a dinâmica é sempre a mesma. Euforia, preços absurdos, correção brutal, pânico, fundo, recuperação lenta. E quem entende isso, quem estudou história, quem leu Graham e internalizou os princípios dele, não cai nessa armadilha. Fica de fora da euforia, compra no pânico e ganha dinheiro de forma consistente ao longo das décadas. A parte mais dolorosa de ver isso acontecer repetidamente é perceber que não é falta de informação. As pessoas têm acesso a tudo. Os livros de Graham estão aí, traduzidos para português, custando menos de R$50. Tem curso gratuito na internet ensinando análise fundamentalista. Tem canal no YouTube explicando como avaliar empresas. Tem comunidades inteiras de investidores discutindo valuation. A informação está disponível, mas as pessoas não querem informação. Querem confirmação do que já acreditam. Querem alguém que diga que está tudo bem comprar caro porque vai subir mais. Querem alguém que prometa que vão ficar ricas rápido sem esforço. E sempre vai ter alguém disposto a vender essa ilusão. Coaches financeiros prometendo independência em 12 meses. Analistas de mercado dizendo que a bolsa só vai subir. Influencers mostrando montanhas de dinheiro e dizendo que você também pode se seguir o método secreto deles. E as pessoas acreditam. Porque querem acreditar. Porque a alternativa é aceitar que não existe atalho, que você vai ter que estudar, vai ter que ter disciplina, vai ter que esperar, vai ter que fazer sacrifícios. E ninguém quer ouvir isso. Graham dizia que o investidor inteligente não é necessariamente o mais instruído, o com mais diploma, o que sabe mais matemática. É aquele que consegue controlar suas emoções. É aquele que não fica eufórico quando todo mundo está ganhando. É aquele que não entra em pânico quando todo mundo está perdendo. É aquele que tem um plano baseado em princípios sólidos e segue esse plano independente do que o mercado está fazendo. Parece simples, mas é brutalmente difícil, porque exige que você vá contra seus próprios instintos. Exige que você compre quando todo o seu corpo está dizendo para vender. Exige que você venda ou fique de fora quando todo o seu corpo está dizendo para comprar. Exige que você seja racional quando o mundo ao seu redor está sendo irracional. E tem uma ferramenta que Graham criou especificamente para ajudar nisso. Ele chamava de Senhor Mercado. É uma alegoria simples, mas poderosa. Imagina que você é dono de uma
uma padaria. Uma padaria boa, lucrativa, que todo mês bota dinheiro no seu bolso. E você tem um sócio maluco chamado Senhor Mercado. Todo dia esse sócio aparece na sua porta com uma proposta. Ele quer te vender a parte dele, ou quer comprar a sua parte. E todo dia ele oferece um preço diferente. Tem dia que ele está eufórico, otimista e oferece pagar uma fortuna pela sua metade da padaria. Tem dia que ele está deprimido, pessimista e oferece quase de graça a parte dele. E Graham pergunta: você seria idiota de aceitar todas as ofertas desse cara maluco? Claro que não. Você só venderia sua parte quando o preço fosse absurdamente alto, muito acima do que a padaria realmente vale. E você só compraria a parte dele quando o preço fosse ridiculamente baixo, muito abaixo do valor real. E nos outros dias, você simplesmente ignoraria as ofertas e continuaria tocando seu negócio, recebendo seus lucros, vivendo sua vida. Mas é exatamente isso que o mercado de ações é. Um monte de senhores mercados malucos te oferecendo preços diferentes todo dia para as mesmas empresas. E o investidor inteligente simplesmente ignora essas ofertas na maior parte do tempo. Ele só presta atenção quando o preço está tão baixo que é obviamente uma barganha, ou tão alto que é obviamente uma bolha. No resto do tempo, ele segue sua vida. Não fica olhando cotação todo dia. Não fica ansioso com volatilidade, porque ele sabe que é dono de empresas boas e que essas empresas vão continuar gerando valor independente do humor do senhor mercado. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Deixa o senhor mercado ditar suas emoções. Fica feliz quando ele oferece preços altos. Fica triste quando ele oferece preços baixos. E acaba comprando caro e vendendo barato, porque está reagindo emocionalmente às oscilações de preço em vez de pensar racionalmente sobre valor. Então, o alerta de Graham, que continua sendo ignorado, é fundamentalmente sobre psicologia. É sobre você reconhecer que seu maior inimigo não é o mercado, não é a economia, não são os outros investidores, é você mesmo. São suas emoções, sua ganância, seu medo, sua necessidade de pertencer ao grupo, sua dificuldade de ir contra a multidão, sua impaciência, sua vontade de acreditar em soluções fáceis. E enquanto você não dominar essas tendências, enquanto você não desenvolver a disciplina emocional necessária para investir com inteligência, você vai continuar perdendo dinheiro de forma consistente. Você vai continuar comprando caro porque todo mundo está comprando. Você vai continuar vendendo barato porque todo mundo está vendendo. E você vai continuar se perguntando por que todo mundo ao seu redor parece estar ganhando dinheiro enquanto você só perde. A verdade brutal é que não é todo mundo que está ganhando. A maioria perde, consistentemente. Estudos mostram que o investidor médio no mercado de ações tem retorno inferior ao próprio índice. Como isso é possível? Se você simplesmente comprar o índice e segurar, você ganha o retorno do mercado, mas a pessoa média perde para o mercado. Por quê? Porque ela compra e vende na hora errada, porque ela entra quando está caro e sai quando está barato, porque ela não consegue simplesmente ficar parada, porque ela é governada pelas emoções, e as emoções custam caro. Então, se você chegou até aqui, se você realmente quer evitar ser mais uma vítima da próxima crise, que inevitavelmente vai acontecer, você precisa internalizar o alerta de Graham. Você precisa entender que investir não é sobre prever o futuro. Não é sobre saber qual ação vai subir mais. Não é sobre timing perfeito. É sobre comprar ativos de qualidade quando eles estão baratos e ter a disciplina de segurar mesmo quando parecer que você está errado. É sobre não comprar quando os preços estão absurdos, mesmo quando parecer que você está perdendo oportunidade. É sobre ter um sistema, uma filosofia, princípios sólidos que te guiam nos momentos de euforia e nos momentos de pânico. É sobre ser racional quando todo mundo está sendo irracional. E isso não é fácil. Nunca foi, nunca vai ser. Mas é o único caminho comprovado para construir riqueza real no longo prazo através de investimentos. Todo o resto é sorte, especulação ou ilusão. E nenhum desses três constrói patrimônio duradouro.